Doutor, eu já posso vestir minha roupa? Pode sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casada, né? Sim, doutor. Certo. Mas faz muitos anos que você não dá uma brincadinha no biscoito, né? Como é que o senhor sabe? Não é que eu tava vendo seus exames aqui, olha aqui, ó. Parece que já tem até teia de aranha. Essas duas moças são sua filha? Sim, doutor. Moças, fica só um instante lá de fora que eu finalizo com a mãe de vocês, tá bom? E vem cá, deixa eu te perguntar. Por que uma filha da senhora é linda, linda mesmo, que nem a mãe, e a outra é feia que dói na vista? São farinha do mesmo saco, né? Sim, doutor. É farinha do mesmo saco. Mas as mandiocas são diferentes. Ah.